Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Coisa boa. Eu sou Silvânia, a Hernani já contou para vocês que eu viria? Né? Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre doutrina da igreja. Eu sou a professora Silvânia e vou estar nesse período agora falando sobre alguns aspectos aí da história da igreja. Bom, vamos falar de doutrina da igreja. Quando eu falo em igreja, o que vem à mente de vocês? Que ideia vocês têm de igreja? Sim, conjunto. Multidão? O que mais? O que mais que a gente pode pensar a respeito de igreja? Um lugar de alimento. Vocês falaram duas coisas. Vocês falaram de lugar e vocês falaram de pessoas. A igreja é um lugar, espaço físico, ou a igreja são as pessoas? A igreja são as... A igreja ela é um conjunto de pessoas que se reúnem num determinado lugar, que não precisa ser um espaço físico, não precisa ser 4 paredes, pode ser a céu aberto, e se reúne com algum propósito. E essas pessoas, elas têm algumas características em comum. Então, se eu sou igreja, se vocês são igreja, alguma coisa igual a gente tem que ter. Não é nem parecido, tem que ser igual. Então, quando nós vamos falar de doutrina da igreja, nós vamos falar da origem da igreja, nós vamos falar do propósito da igreja, nós vamos falar de quem é que comanda a igreja, de como que a igreja funciona. E tem uma diferença, que quando a gente fala de doutrina da igreja, a gente está falando desde a sua, não somente da sua formação, mas da sua origem. Porque antes dela ser formada, ela teve alguém idealizou, alguém imaginou, alguém projetou essa igreja. Então, a doutrina da igreja começa aí. Então, vamos lá. A origem da igreja. Vocês têm acesso, vocês têm o livro? Não, mas a gente vai pegar a sua porção, né? Eu falei. Lembra? Sim, então tá. O material está disponível. Uhum. Ah, tá. Eu tenho aqui um resumo, como são só 2, vocês podem acompanhar juntos. Tá bom? Que é mais ou menos os tópicos que a gente vai falar hoje. Pode sentar do lado dela. Ah, tá. Tá. Vamos lá. A origem da igreja. Onde teve a ideia, o nascimento da igreja? A igreja se origina desde a eternidade no próprio Deus. Nada no mundo que Deus criou pegou Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido em nada com as coisas que Ele criou. Deus, de antemão, por onisciência, Ele já sabia que o homem que Ele criou iria pecar, iria cair. E Ele sabia da queda desse homem e das consequências dessa queda para o homem e para toda a humanidade que viria depois. O chamado aí pecado de Adão, o pecado original. O pecado de Adão que transferiu-se a toda a humanidade. Então, qual que foi Deus na sua presciência, sabendo disso? Deus criou então um plano para trazer esse homem de volta a Ele. Então, eu poderia dizer que foi a ideia que Deus teve para resgatar esse homem, que foi o quê? Através da cruz, através do sacrifício vicário de Cristo, Ele traz esse homem de volta e através do Espírito Santo, esse homem se achega a Deus. Então, essa ideia, esse projeto, esse plano de Deus, fica oculto. Paulo diz que fica oculto, é como se ficasse escondido com Deus até a plenitude dos tempos. E quando é a plenitude dos tempos?
a plenitude do tempo é quando o tempo certo chega. E Paulo vai dizer que todo esse plano, tanto Paulo quanto Pedro, vai dizer que todo o plano de Deus é antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então, todo o projeto de Deus para a igreja aconteceu antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade. Então, vamos lá. Qual que é essa plenitude do tempo, quando chega o tempo do mistério oculto em Deus, que é a igreja, acontecer? Paulo aos Gálatas chama de plenitude do tempo, o que na verdade é o tempo certo. O tempo de Deus, o tempo estabelecido por Deus, para que esse mistério comece a ser executado. Qual que é o mistério? A igreja. A igreja foi um mistério oculto. Esse plano então começa com o nascimento de Jesus. E ele começa a tomar forma durante o ministério terreno de Cristo, quando Jesus, através da sua pregação, através da cura, através dos milagres, através da palavra, ele começa a congregar, ele começa a atrair pessoas ao seu redor. Então as pessoas começam a congregar-se ao redor de Jesus. Exatamente aí inicia-se a igreja. Então a igreja começa com Jesus. Pergunto, Jesus nos leva para a igreja ou a igreja nos leva a Jesus? Jesus nos leva para a igreja? Ou será que é... Sim, quando você vai, como as pessoas iam, atrás daquilo que Jesus tem, Jesus te atrai para ser igreja. E depois nós vamos ver que nós nos tornamos parte desse corpo, que é a igreja. Vou querer água, obreiro, você me arruma, por favor. E o dia de Pentecostes? Será que não foi ali que a igreja começou? Mas a igreja não começou com Jesus? Então, como que a igreja começou no dia de Pentecostes? A igreja começou no dia de Pentecostes ou a igreja começou com Jesus? E o dia do Pentecostes? O que foi o dia do Pentecostes? Foi... poder para que eles pudessem, que Jesus foi, aí como Jesus, eles não tinham Jesus, mas ele tinha que ter um outro que iria permanecer dentro, então ele tinha que esperar. Poder, se ele estivesse dentro, aí ele podia ir. Se a igreja já existia com Jesus, no dia de Pentecostes já existia uma igreja. Então, no dia de Pentecostes, o que a gente vai ver é a descida do Espírito Santo, o que vai empoderar, dar poder àquelas pessoas que eram igreja, para que elas dessem continuidade a uma obra que Jesus já tinha começado. Então, no dia de Pentecostes, na verdade, é a aparição concreta da igreja. A igreja aparece, porque até então não se sabia, não se tinha ideia, Jesus tinha um monte de seguidores. Então, no dia de Pentecostes, é como se fosse inaugurada oficialmente a igreja de Cristo. Ela foi revelada ao mundo, porque até então era um mistério oculto em Deus. Então, a igreja, ela entra como o órgão de operação de Deus na terra. No dia de Pentecostes, a igreja entra em cena. Mas ela já existia, porque ela começou a existir em Jesus. Vamos lá, quem projetou tudo? Quem projetou as coisas a respeito da igreja? Foi Deus que deu origem. A ideia veio de Deus. Então o projeto é de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, tudo que Deus manda o homem fazer, Deus dá um modelo. Ele mandou Noé fazer a arca. Ele deu um modelo. Olha, eu quero de tal madeira, eu quero de tal tamanho, tal largura, tal profundidade. Depois ele foi lá para Moisés e falou assim, eu quero que você me faça um tabernáculo. Você vai usar tal material, tal tamanho, você vai colocar em tal lugar, vai ser de cortina, cortina vai ser tal tecido, vai ter tais e tais repartições. Depois ele foi para Davi. Davi, eu quero que você construa uma casa para mim. Deu para Davi as dimensões, deu para Davi a madeira que ia usar, deu para Davi todos os materiais preciosos que deveria ser usado. Ou seja, tudo que Deus
pediu ao homem para fazer, Deus deu um modelo. E a igreja, tinha modelo? Tinha? Qual que era o modelo da igreja? Mas a igreja, inicialmente, não tinha um modelo pré-escrito. Deus não deixou para Pedro, João, Mateus ou nenhum dos discípulos e apóstolos nenhum modelo pré-escrito. Jesus não passou para eles uma planta como Deus passou para Moisés, para Davi e para Noé. Como que eles tiveram a orientação para que a igreja se formasse como organismo e como organização? Através do Espírito Santo. Quando Jesus disse o quê? Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, ele vai ensinar a vocês todas as coisas e ele vai ficar para sempre com vocês. Então a igreja começa em Cristo e o Espírito Santo, ele vem através da revelação ou através de orientação, trazer para as pessoas que estavam na liderança da igreja tudo o que eles precisavam para que a igreja andasse, para que a igreja tivesse continuidade. Então, a partir do Pentecoste foi que o momento em que a igreja entra em cena, não havia modelos, né, anteriores, então as orientações vieram pelo Espírito Santo. Que tipo de orientação o Espírito Santo precisou deixar para a igreja? Questões doutrinárias, questões litúrgicas, questões de ministérios e governo, operação dos dons, a ordem no culto, missões, evangelismo e todos os demais assuntos, até os assuntos mais práticos e triviais da igreja, como por exemplo, vai dar oferta? Para quem vai ser destinada a oferta? E as viúvas, como nós vamos fazer com as viúvas? E os órfãos? Até as questões mais práticas, desde as espirituais até as sociais, o Espírito Santo trouxe. E a partir daí, então, teve-se um modelo, porque até então não se tinha. A partir daí, todas as igrejas que foram sendo plantadas, implantadas, que foram fundadas, elas tinham a igreja de Jerusalém como seu referencial, como seu modelo. Então, tem que ter um pastor? Tem que ter alguém cuidando do social? Tem que ter alguém cuidando dos órfãos? Tem que ter alguém cuidando das finanças? A igreja de Jerusalém era a referência. E a partir daí nós tivemos então um modelo. Existe diferença entre igreja local e igreja universal? Para começar, existe uma igreja chamada local, existe uma igreja chamada universal. Não como o nome de instituição. Mas qual que é a diferença básica de igreja local e igreja universal? A diferença da igreja local, porque é o livro tratamento só naquele lugar, e o universal no mundo inteiro. Vamos lá. Nós já falamos inicialmente que igreja é formada de pessoas. Então, a igreja local não tem muito, né? O próprio nome diz, é de uma localidade. É um agrupamento de pessoas, é um conjunto de pessoas que estão num determinado lugar e essas pessoas têm como característica comum serem batizadas e com o intuito de obedecer os ensinamentos de Cristo. Essa é uma igreja local. Então, a igreja local não quer dizer uma denominação local. Quer dizer uma denominação local, mas não quer dizer que fazer parte de uma denominação local, isso determina se você vai ou não fazer parte da universal. Se você estiver enquadrado em obedecer os ensinamentos de Cristo, você pode fazer parte de uma igreja local e você também fazer parte da igreja universal. Que é o quê? Um conjunto de pessoas que congregadas têm o intuito de obedecer os mandamentos de Jesus. Qual que é a diferença da local e da universal? É que a universal agrupa pessoas que em qualquer tempo e em qualquer lugar foram recebidas por Cristo, foram recebidos por Deus. Isso inclui o Antigo Testamento. Todos aqueles que foram recebidos por Deus através do sacrifício do Antigo Testamento, todo aquele que ofereceu um sacrifício e Deus aceitou, ele entra na Igreja Universal. Todos aqueles que no Novo Testamento foram recebidos por Deus através do sacrifício de Cristo, estão na Igreja Universal. Pergunta, é possível fazer parte da Igreja Universal e não fazer parte da Igreja Local? Não? É possível fazer parte da Igreja Local sem fazer parte da Igreja Universal? Não, porque eu acho que tem que começar de baixo, né?
Vamos pensar de novo. É possível que eu faça parte dessa igreja e não faça parte da Igreja Universal? Sim. É possível que eu congregue aqui e meu nome não esteja escrito no livro da vida? É possível. É possível que o meu nome esteja escrito no livro da vida e eu nunca tenha participado de uma igreja local? Sim. É possível. O exemplo é que Deus se revela de várias formas para várias pessoas, em vários lugares, e não sou eu quem controlo, nem eu que determino, né? Quem é que Deus recebeu ou não, quem é que recebeu Cristo no coração ou não. E também nós temos um exemplo muito prático de pessoas que aceitam Cristo no leito de morte. Não tiveram tempo de participar da igreja local, não tiveram tempo de serem batizadas, às vezes não tiveram tempo de receber o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo elas recebem. Então é possível que eu faça parte de uma igreja local e não faça parte o meu nome não esteja escrito no livro da vida. Mas é possível que eu não tenha tido tempo de sentar num banco, de ouvir uma pregação, de cantar no conjunto, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Estrutura da igreja. Vamos pensar, se existe um projeto, existe uma ideia, depois vem-se um projeto, e depois esse projeto ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter algumas bases, alguns fundamentos, porque senão ele não se faz e ele não se firma. E ele não permanece. Então a igreja, além de ter tido, alguém teve a ideia, Deus teve a ideia, fez o projeto, deu ao homem, e agora essa igreja ela tem uma estrutura. Paulo escreveu a Timóteo dizendo o seguinte: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Primeira coisa é que quando a gente estuda a história da igreja, ou quando a gente fala igreja, existe uma palavra muito comum que a gente ouve, que é eclésia, que é uma palavra, né, usada no Novo Testamento, no grego, que foi a linguagem que o Novo Testamento foi escrito. Então, a eclésia significa chamados para fora. Quando você lê o Novo Testamento, se a gente estivesse lendo no grego, por várias vezes a gente ia encontrar a palavra eclésia, não se referindo à igreja, mas se referindo a reuniões de pessoas. Então, todas as vezes que as pessoas eram chamadas para fora da sua casa, usava-se a palavra eclésia. E esse chamado para fora da sua casa podia ter as mais diversas razões. Podia ser uma assembleia legítima, política, civil, podia ser um ajuntamento, uma aglomeração com o intuito de perturbar, como tivemos algum no Novo Testamento, principalmente para perturbar a vida dos apóstolos. Então a palavra eclésia, ela tem esse significado, de chamados para fora para alguma reunião. E essa palavra aplicada no Novo Testamento em relação à igreja, passou a significar pessoas convocadas, chamadas para fora para se tornarem parte da igreja. Ou seja, elas foram chamadas do lugar comum, foram chamadas de onde estavam, da sua vida comum, e chamados para fora para uma vida com Cristo. Existe já ouvi algum autor dizer que esse chamado para fora pode também, alguns dizem que é chamado para fora do judaísmo para ser igreja. Depois nós vamos ver o que a igreja fez, né, nessa relação de igreja e judaísmo. Mas quando você ouve a palavra eclésia, nós aqui hoje sabemos que significa igreja, que é chamados para fora para uma assembleia, para uma reunião. Mas no Novo Testamento significava apenas uma assembleia qualquer, não necessariamente um ajuntamento de crente. Quem é que está no centro da igreja? No centro absoluto da igreja? Mais alguém? Jesus. Paulo escreveu que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Então, quem é o centro? Quem está no centro? Jesus. A igreja, ela é o corpo de Cristo.
E Cristo é a cabeça. E como corpo, quando fala de corpo, não está falando apenas de um organismo vivo em funcionamento. Está falando também de uma unidade. Jesus disse o seguinte, Jesus fez uma oração dizendo, Pai, oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Ele não disse para que sejam unidos. Ele disse para que sejam unidade. Unidade, vocês lembram lá da matemática, quando a gente estudava, que tinha o tal do QVL? Nós aqui somos do QVL, não é? Então, você juntava 10 coisas e transformava em uma. Você não, aquelas 10 deixavam de existir, começava a existir uma só. Então, quando nós somos igreja, corpo de Cristo, nós deixamos de ser 1, 2, 3, 4, 5, e nos tornamos um em Cristo. E como corpo, nós somos membros uns dos outros. E quem que comanda o corpo? A cabeça. E quem é a nossa cabeça como igreja? Jesus. Ele é, né, quando diz que a igreja é corpo, então dá essa ideia de unidade. Quando fala que a igreja é corpo, dá a ideia de organismo vivo e em funcionamento. Não são partes, né, não é várias partes, é um corpo. Jesus, ele é o cabeça, como líder supremo da igreja, e Jesus é a cabeça, a parte que comanda o corpo que é a igreja. A comparação corpo e cabeça é exatamente o que nós usamos para falar do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Igreja, corpo, Cristo, cabeça. O corpo executa o planejamento de quem? O corpo executa o planejamento e o comando da cabeça. Isso quer dizer que sem Cristo não há igreja. A igreja não existe nem subsiste sem Cristo, o cabeça. Eu posso dizer que existem muitos ajuntamentos. Eu posso dizer que existem muitas eclésias. São pessoas chamadas para fora para alguma reunião. Mas eu não posso afirmar que em todas elas tenha um cabeça, que tenha Cristo o cabeça. A igreja, além de corpo, ela é também templo. O que é templo? O versículo que eu li fala que a igreja, ela é morada, casa. Então a igreja é também chamada de templo, morada de Deus, habitação do Espírito Santo. A igreja formada de pessoas, os cristãos, Pedro chamou de pedra viva na edificação da casa espiritual. A igreja também é rebanho. Então pensem comigo. A igreja é corpo, a igreja é templo, é corpo porque somos um em Cristo. A igreja é templo porque é o lugar onde Deus habita, onde Deus escolheu para habitar e se manifestar, embora Ele faça isso de várias outras formas, porque Ele não se limita a um lugar. E a igreja também é rebanho. Quando eu falo em rebanho, eu penso em quê? Me dá a ideia de quê? Um ajuntamento, vamos colocar aqui de ovelhas, sob uma liderança. Então a igreja é também chamada de rebanho. Jesus, em João 10, ele fala, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi o que Jesus fez. Ele deu a sua vida pelo seu rebanho. Então, somos rebanho porque somos como ovelhas cuidadas por um pastor. Jesus cuida, Jesus protege, Jesus orienta e Jesus alimenta. Quem foi que no início que falou que a igreja também é lugar de alimento? E a igreja é também considerada como um castiçal. Lembra da ideia, da imagem do castiçal? Uma haste com os lugares onde ficavam as luzes, as velas, as lamparinas. Isso representa o quê? O que Jesus disse lá em João 8? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, não é somente ser, mas isso também nos fala de responsabilidade. Se eu sou igreja, eu também tenho que ser luz.
Porque eu faço parte de um corpo onde o cabeça é luz. Já pensou a cabeça luz, o corpo em trevas? É incompatível, não há essa possibilidade. Se a cabeça é luz, todo o corpo também é luz. Se eu não sou luz, eu começo a pensar que eu não faço parte do corpo. Se eu ando meio desgarrado, eu começo a pensar que eu não faço parte do rebanho. Se o Espírito Santo não habita em mim, não tem liberdade de falar, de agir, de trazer à minha mente, ao meu coração o que ele precisa, ou o que eu preciso, eu começo a pensar que eu não sou morada. Então, quando a gente fala a igreja, eu tenho que pensar que a igreja sou eu. Essa é a primeira coisa que tem que vir à minha cabeça. A gente ouve muito algumas coisas assim, por que a igreja não faz isso? Por que a igreja não investe nisso? Por que a igreja não faz aquilo outro? Aí a gente pensa o seguinte, quem é a igreja? Às vezes você não, por que a igreja não faz o evangelismo? Mas irmão, você é a igreja, você pode fazer o evangelismo. Por que a igreja não marca um culto de oração na segunda-feira? Irmão, você é a igreja, você pode orar segunda-feira. Então, eu tenho que pensar que se eu sou a igreja, então eu tenho que ser ovelha do rebanho, eu tenho que ser morada do Espírito Santo, eu tenho que ser luz e eu tenho que ter características que estou num corpo vivo. E não sou um membro à parte. Eu ouço desde muito tempo, quando eu era pequenininha lá, na minha igreja, que a igreja, Cristo não tem membro de banco. Hoje em dia as igrejas nem têm banco, as igrejas têm cadeira, Então, a gente não é membro de banco. Quem tem membro de banco é a igreja. Mas o corpo de Cristo existe membros do corpo. E é interessante que todos os membros de um corpo são necessários, úteis e têm funcionamento. Nada é desprezível. E Deus é perfeito. Vamos pensar? Deus é perfeito. Vamos lá, qual que é o propósito de Deus com a igreja? Para que Deus criou a igreja? Para que Deus fez a igreja? O mundo não teria um lugar, não teria luz. O mundo andaria em trevas. Lá no começo nós falamos que a igreja são pessoas, vocês falaram no começo, são pessoas. Então Deus criou a igreja com um propósito para essas pessoas. E também lá no começo nós falamos que Deus não foi surpreendido com a queda do homem e Ele próprio já criou um plano para que o homem fosse resgatado, fosse trago de volta a Deus. Então, um do propósito da igreja, de Deus com a igreja, é para que Ele habitasse, para que Ele morasse entre os homens. Vocês já perceberam, quando a gente acompanha a Bíblia desde o Antigo Testamento, que Deus sempre arrumou um jeito de estar próximo do homem? A Bíblia fala que lá no Éden, Deus falava com o homem na virada do dia. Quando chega um pouco mais adiante, Deus vai falando com os patriarcas, sempre arrumando formas de estar perto, falando com eles, mandando anjos, fazendo com que eles fizesse promessas a esses patriarcas para que eles estivessem cada vez mais perto dele. Quando Deus manda construir o tabernáculo, qual que era a função do tabernáculo? Deus se manifestar no meio do povo. Nós vemos todo o trajeto do homem no Antigo Testamento, é Deus buscando formas do homem estar perto dele, dele estar perto do homem. E tudo era um paliativo, até vir Jesus. Então, desde a criação do homem, Deus cria formas de ter acesso ao homem, de falar com o homem. E quando vem no Novo Testamento, Deus então tem a igreja como o lugar onde Ele vai habitar e Ele vai se manifestar através do Espírito Santo. E com esse intuito de fazer morada entre os homens, de se comunicar com os homens através do Espírito Santo e através da sua palavra,
através dos dons e através dos ministros instruídos por ele, instituídos e instruídos por eles. Lembrando que no Antigo Testamento, hoje nós temos a Bíblia, a palavra. No Antigo Testamento eles tiveram a lei, a Torá. Mas quando nós olhamos para a igreja do Novo Testamento, eles só têm a lei. Toda a instrução que eles recebem é nova. Hoje, essa nova, o que foi novo para eles, é a palavra que é nossa hoje. A Bíblia que é nossa hoje. Então, tudo veio para eles. Paulo, quando ele orienta a igreja, ele fala, eu vos ensino, eu passei para vocês aquilo que eu recebi. Eu vos ensinei aquilo que eu também recebi. Ou seja, a comunicação era direta. Tudo que eles precisavam, Deus vinha e instruía. Deus falava, Deus usava de alguma forma, ou de alguma pessoa, ou por própria revelação, formas para dar a esses homens que deixaram para nós hoje o Novo Testamento. Então, o propósito de Deus é fazer morada entre os homens através da igreja. E a igreja é o lugar de quê? O que se faz na igreja? Orar, louvar, todas as coisas que agradam a Deus. Principal, orar e louvar é culto a Deus. A igreja é lugar de cultuar. Pedro se refere à igreja do Novo Testamento como sacerdotes. Isso nos leva ao entendimento que o ofício sacerdotal do Antigo Testamento foi entregue à igreja. O que o sacerdote fazia? Ele não ministrava, né, de Deus entre os homens, Deus para com os homens para com Deus, oferecia sacrifício, orientava o povo. Então a igreja veio para ser com o ofício de ser sacerdote do tempo presente. E há diversas semelhanças entre o sacerdócio levítico e a igreja. Primeiro deles é o ato de oferecer sacrifício. Oferecemos sacrifício? Também. Também era função sacerdotal conduzir o culto de maneira ordeira, ensinando o povo, orientando a maneira correta de servir e de sacrificar. Porque sacrifício errado não era aceito. E era a responsabilidade do sacerdote ensinar o povo. E hoje a igreja existe para que Deus também seja manifesto aos homens através de ensinamento da igreja. Então, no Novo Testamento, a igreja se ocupa do papel de ensinar, orientar e conduzir o crente para que ele também ofereça sacrifícios espirituais aceitáveis diante de Deus, que é a entrega que cada crente faz da sua própria vida em culto, serviço e louvor. Posso estar oferecendo um sacrifício que não é aceitável? Posso. Posso estar fazendo alguma coisa que estou fazendo, mas não está aceitável? Posso. O que nós vemos de diferente? Que no Antigo Testamento, a punição de Deus era imediata. E hoje, às vezes, a gente não percebe isso, porque quando Deus trata comigo, o meu sacrifício não aceito, Ele trata comigo. Existem muitas situações que o irmão não vê, que o irmão não percebe. No Antigo Testamento era visível para todos. Mas no Novo Testamento nós temos a oportunidade de oferecer sacrifício e de sermos instruídos pela igreja a oferecer sacrifícios aceitáveis. Como? Cultuando. Como? Trabalhando e louvando. Vamos lá, a igreja é o lugar onde o crente é guiado na boa doutrina. A mesma preocupação que Jesus teve quando ele pregava com os seus aqui na terra, ele transferiu para a igreja. Para que a igreja cuide de cada membro em particular. A igreja é vista, nós já vimos anteriormente, a igreja é vista como rebanho e também como uma família. Se é rebanho, precisa de um pastor, de um líder. Se é família, precisa de um pai, pastor. Um líder que seja figura de autoridade e que conduza, que oriente e que cuide. Jesus se apresenta como bom pastor e também instrui pastores a cuidar das suas ovelhas. Quais são as necessidades de um rebanho?
Se nós somos rebanho, nós temos necessidade como um rebanho. Quais são as necessidades de um rebanho? Alimento. A igreja é lugar de alimento. Um rebanho precisa de alimento. O que é o alimento do rebanho? Pasto e... Se lembram do Salmo 23? O Salmo onde Davi eu penso e falo também, que Davi, ele tinha tanta experiência em ser pastor, ele conhecia tão bem, que naquele momento do Salmo 23, ele se sentia tão ovelha e tão cuidado por um pastor, a ponto de dizer, o Senhor é o meu pastor. Porque da maneira como ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele se sentiu cuidado por Deus. Então, vamos pensar, o que Davi, o Salmo 23 é uma excelente ilustração do relacionamento pastor-ovelha. O que o Salmo 23 nos mostra que a ovelha precisa? Pasto e água. Ensino da palavra e ensino pela palavra. O que é isso? Eu ensino o que a palavra está dizendo e eu te oriento pela palavra quando você precisar. Existe orientação fora da palavra? Existe. Não vou dizer ensinamentos. Quando eu ensino algo fora da palavra, estou pregando uma heresia. Mas quando eu preciso de um aconselhamento para um membro da igreja, eu tenho que buscar orientação na palavra e não naquilo que eu acho. Porque às vezes o que eu acho é diferente do que a Bíblia me manda dizer. Então, quando o pastor precisa dar pasto e água, ele tem que ensinar a palavra e ensinar pela palavra. O pastor ele deve conhecer pastos verdejantes e águas tranquilas para conduzir a ovelha a esse lugar. Vocês sabiam que em cada estação a ovelha se alimenta num lugar diferente? Vamos pensar, existe primavera, verão, outono e inverno. Em cada estação a ovelha se alimenta num lugar diferente. Então o pastor ele precisa conhecer não só as ovelhas, mas ele precisa conhecer o pasto. No inverno, por exemplo, o pastor não leva a ovelha para o pasto, porque é inverno. A ovelha ela fica protegida, ela fica no aprisco. E lá no aprisco o pastor leva o alimento para ela. E quando você pensa em você como parte desse rebanho, vocês pensam que de vez em quando na nossa vida também é inverno. E às vezes nós estamos quietos no nosso canto, vem a igreja, cultua, mas está num momento que você não está produtivo, você não sente orientação para fazer nada. E as pessoas falam assim, não, mas o irmão não faz nada, o irmão está tão quieto. Não, irmão, é inverno na vida dele. Então ele não está desviado, ele não está afastado, ele não deixou de ser crente, ele não deixou de orar. Não, Deus permitiu que ele estivesse no aprisco e ali o alimenta, até o inverno passar. No verão é muito quente, então é lugar de águas tranquilas. E o pastor tem que saber aonde vai ter água para a ovelha no verão. Na primavera é a hora de tosquear a ovelha. Não pode tosquear no verão, na primavera. Não pode tosquear no verão para que ela não seja queimada. Não pode tosquear no inverno para que ela não sinta frio. O pastor tem que saber dessas coisas. Quando você é igreja, você sente esse cuidado do Senhor? Até a hora de nos podar, o Senhor sabe. Olha, eu não posso podar agora, é inverno, deixa ele ali, eu vou alimentá-lo. Então, a igreja é isso, a igreja é um rebanho. Somos ovelha do pastoreio do Senhor. Ele nos conhece e Ele nos conduz a lugares que têm alimento próprio na estação própria da nossa vida. Nem todo mundo vive inverno junto. Nem todo mundo está na mesma primavera. Então, eu percebo quando eu estudo história doutrina da igreja, que existe um privilégio em ser igreja. Onde mais você é alimentado quieto lá no seu canto? Não, em lugar nenhum. Qualquer outro lugar que você quiser se alimentar, você tem que trabalhar para. Mas o Senhor, Ele cuida. E Ele cuida de quem? De quem é ovelha do seu rebanho.
Então, ser parte da igreja, ser parte do corpo, ser templo, é privilégio. É ali que a gente está coberto, é ali que a gente está protegido, é ali que a gente está alimentado. Então, a igreja também é lugar de proteção e cuidado. O pastor, ele se gasta e se deixa gastar pelas ovelhas. É por isso que ele tem vara e cajado, para guiar e para puxar de volta. O pastor, ele tem o óleo que passa tanto para curar, para sarar, como também para proteger. Existe a época das moscas nas ovelhas. O pastor tem que saber o que eu passo, para que nenhuma mosca venha pousar na minha ovelha, para que não venha ferir a minha ovelha, ou para que não venha botar ovos na minha ovelha, para que venha contaminar a minha ovelha. Uma ovelha com as moscas pousam e botam, ela fica uma ovelha agitada. Então o pastor, ele sabe de tudo isso. E tudo isso, irmãos, é para quem é igreja, para quem faz parte da igreja. O pastor também, ele traz orientação, aconselhamento e acompanhamento em situações pontuais para o caminhar diário. Por quê? Porque de vez em quando um membro precisa de uma orientação sobre um assunto particular. Como família, a igreja deve representar um lar espiritual, um lugar de acolhimento, de segurança, de comunhão e de cuidados mútuos. Um lugar onde haja expressão de amor como vínculo entre os membros. Quando alguém chega aqui, eu tenho que olhar e falar assim, nossa, tem uma liga diferente aqui. Né? Tem alguma coisa que une pessoas tão diferentes, de classes sociais diferentes, de gêneros diferentes, de situações diferentes. Tem alguma coisa que une. E isso tem que ser sentido. Vamos lá na minha igreja, todo mundo ama todo mundo. Não, ele tem que chegar aqui, ele tem que se sentir como uma ovelha acolhida. Como alguém que chega na sua casa e é bem recebido e dá vontade de voltar de novo. Porque a igreja, ela é um lar, um lugar de acolhimento. Onde nós, e quem chega na igreja, tem que se sentir seguro, protegido e orientado. A igreja, Paulo diz que é um mistério, porque é o órgão pela qual Jesus continua a sua obra. Jesus veio, pregou, as pessoas o receberam, algumas pessoas, outros não. Ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e volta ao Pai. E aí? Quem continua essa obra? Quem que o Espírito Santo usa? A igreja. Então, o sacrifício de Cristo na cruz foi por toda a humanidade. Não foi por grupo seleto, não foi para poucos escolhidos. Foi por toda a humanidade. E a mensagem da cruz, até então, estava restrita aos judeus. Só os judeus haviam recebido, só os judeus detinham a lei, só os judeus, Jesus veio para os seus. Jesus fez milagres para as pessoas de outras nacionalidades, mas a grande maioria era judeu. Então, quando Jesus ressuscita, ele passa para os seus discípulos a responsabilidade de dar continuidade ao que ele começou. E o que Jesus começou a fazer? Pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção. Então, o que Jesus começa, que é o evangelizar, ele diz aos seus discípulos, agora vocês vão pregar o meu evangelho, vão fazer discípulos e vão batizar. Essa é a continuidade da obra. A igreja, Paulo diz que ela é um mistério oculto que foi revelado, que começou no dia de Pentecoste, após a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, e foi exatamente o Espírito Santo, ele veio para impulsionar os crentes nessa obra de evangelização. Enquanto o mundo estava presente, enquanto Jesus estava no mundo presente, ele cuidava daqueles que o seguiam. Depois que ele foi para o céu, ele envia o Espírito Santo, para dar continuidade.
para continuar trazendo para o seu corpo, que é a igreja. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. A igreja também é chamada de mistério por Paulo, mistério oculto em Deus, porque ela faz algo que o judaísmo, nenhuma outra ideologia conseguiu fazer, que foi derrubar a parede que separava judeus de gentio. Não existia, sempre existiu judeu e gentio, até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, quando Jesus estabelece a igreja faz isso. Agora, a Bíblia fala que ele, de ambos os povos, dos dois povos, ele fez um só povo. De judeus e gentios, ele fez a igreja. Ela derruba essa parede. E quando a igreja derruba a parede de judeus e gentios, dentro dela, ela também derruba outras paredes, que é, por exemplo, a parede social. Senhor e escravos sentavam-se juntos. Isso trouxe um estranhamento? Trouxe um estranhamento, tanto é que Paulo vai dar instruções em suas cartas de que essa é a igreja. Jesus derruba essa parede e ambos agora fez de dois povos um só, e dentro da igreja também não existe separação. A igreja tem a função de quebrar dentro de si qualquer barreira que possa existir de discriminação, preconceitos de qualquer raça, gênero ou social. Deve ser assim. Ou então não estamos fazendo a nossa função de igreja. Ou então não estamos sendo corpo. Não estamos sendo templo, morada. A igreja é também coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. É o único lugar na Bíblia que faz essa referência da igreja como coluna e firmeza da verdade. Isso diz o quê? Que a igreja ela é detentora e defensora e guardiã da verdade. A igreja tem a verdade e ela deve guardar a verdade e ela deve defender essa verdade. De quais verdades nós estamos falando? Vamos pensar? Sã doutrina. Verdades acerca de Deus, verdades acerca das obras de Deus, as verdades acerca de Cristo, verdades acerca do Evangelho. Por quê? Se nós formos pensar, quando você começa... existem algumas outras teorias que falam a respeito de Deus, coisas diferentes do que a Bíblia diz. E a igreja ela tem que combater isso e defender a verdade acerca de Deus. Da mesma forma que nós vemos orientações, ensinamentos acerca de que Jesus não é o Filho de Deus. Foi apenas mais um profeta. Nós temos a verdade a respeito disso. Então a igreja defende essa verdade. Em todos os tempos a igreja enfrentou inimigos. Sejam com perseguição, seja com enfrentamento, com afrontamento. E essas perseguições tinham a intenção não só de destruir a igreja, mas de desacreditá-la. Porque uma vez que eu desacredito uma pessoa, tudo que ela fala passa a não ter crédito, não ter valor. Então a igreja sempre sofreu essas perseguições com a intenção de ser difamada e desacreditada. Colocando a igreja em descrédito, toda a verdade que ela defende está comprometida. A igreja deve defender a verdade, mas também tem que andar na verdade. Sabe aquela coisa? Aquilo que eu prego tem que estar de acordo com a maneira como eu ando. A igreja. É nisso que entra a responsabilidade individual de cada crente. Nós não somos membro de um corpo, então nós temos que ter compatibilidade com aquele corpo. Então o corpo, que é a igreja que eu faço parte, eu tenho que viver a verdade que esse corpo prega. Eu não posso pregar uma verdade e viver outra, porque aí eu coloco em descrédito aquilo que eu represento.
E vocês já imaginaram que se nós, seres humanos, somos capazes de desacreditar a igreja? Já imaginou se eu sou a responsável pela igreja cair em descrédito? Com quem eu vou me haver? Com o dono da igreja, com o cabeça da igreja. Então a igreja é coluna e firmeza da verdade. E cada membro individual tem a responsabilidade de preservar e de propagar essa verdade. E de guardar essa verdade. E de combater qualquer coisa contrária a essa verdade. Vocês já pensaram que é muita responsabilidade ser da igreja? Primeiro eu falei que ser da igreja é um privilégio. Mas os privilégios, eles vêm carregados de responsabilidade. Porque quando a gente não é responsável com um privilégio, a gente perde. Então, se eu sou igreja, eu sou corpo de Cristo, isso é um privilégio. Mas eu tenho que ter responsabilidade com esse lugar, porque senão daqui a pouco eu sou igreja local, mas eu não sou igreja universal. Daqui a pouco eu acho que faço parte do corpo e não faço mais. Daqui a pouco eu estou oferecendo sacrifícios e eles não são aceitos. Então, mais importante do que dizer eu sou, é eu transmitir, transbordar aquilo que a igreja é. A igreja não é morada de Deus? Eu sou igreja? Então eu sou morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E é responsabilidade nossa que o mundo veja o Espírito Santo em nós. Vamos lá. Governo da igreja. Quem governa? Quem manda? Quem faz? Jesus é o cabeça. Mas pensa que Jesus foi para o céu. Então ele deixou pessoas cheias do Espírito Santo, responsáveis por alguns departamentos na igreja. Eu vou falar apenas de três cargos. Não que não exista outras funções na igreja. Nós vamos ver que existem o governo de administração, né, daquele que conduz, e existem outras funções na igreja que não têm a função de governo, tem a função de orientação, tem a função de ensino, mas não necessariamente de governo. Então, Paulo, vou usar a referência de Paulo, que é a referência que está no livro, que vocês poderão consultar depois, Efésios capítulo 4 e 11, ele diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual que é a função do pastor? Se a igreja é o rebanho, a função do pastor é conduzir. No Novo Testamento, o pastor é também chamado de anjo da igreja. Foi chamado assim em Apocalipse. Faz a função de ministério e também de cargo de liderança. Presbítero, que também é chamado de ancião e de bispo. Existem algumas denominações que têm os seus anciões, tem algumas que têm bispo, e a grande maioria tem presbítero. O que fazia? Né? Porque nós vamos ver que a igreja de Jerusalém é que era o modelo. Então, na igreja de Jerusalém, o presbítero, o ancião ou o bispo, ele era supervisor. Ele participava do apacentamento das igrejas. É uma espécie de auxiliar do pastor. Ele auxiliava na liderança e também no ensino da palavra. Ou seja, ele tinha que estar capacitado e apto para tal. Diácono era o responsável pelas questões sociais da igreja. Nós vemos lá na igreja de Jerusalém mesmo, teve uma questão de quem vai cuidar, e eles fizeram uma reunião e o Espírito Santo direcionou. Para que quem fosse da palavra se dedicasse exclusivamente à palavra, eles nomearam outros para cuidar das questões sociais da igreja. Os irmãos lá não ofertavam generosamente? Quem ia cuidar das ofertas? Quem ia cuidar da administração? Então, tinha os diáconos com essa função. E hoje, que forma de governo temos? Vamos pensar, que forma de governo temos no mundo?
Quais os tipos de governo nós temos? No Brasil, como que o Brasil é governado? Democracia, podemos falar. Mas temos também a teocracia, que é o governo de Deus. Em algum momento da história houve um momento em que Deus governou exclusivamente? Quando? Foi em Israel, antes dos juízes, quando Deus... tudo vinha de Deus, né? Toda a orientação vinha de Deus e o povo acatava. Né? A partir dos juízes ali, as orientações vinham também de Deus através dos juízes, mas o povo já começa a andar de acordo com o próprio livro de Juízes, andar de acordo com o seu próprio nariz. Temos também a monarquia, que é governada por um rei. Temos a ditadura, que é governada por um governo autoritário. Mas e na igreja? Qual desses entra? Qual desses funciona? Qual desses é atuante? Nenhum deles. Nenhum deles. Deveria ser um governo teocrático. Não é? Só Deus manda, só Deus fala, só Deus faz. Mas aí não ficaria parecendo uma ditadura, não? Pensa comigo. Deus manda na igreja, é o dono da igreja. Mas ele instituiu pastores. Ele deixou pastores para cuidar. Nem tudo. Deus ele é o supremo, Jesus é o supremo da igreja. Mas ele delegou algumas coisas para os seus. Delegou e capacitou. Então Deus governa. Cristo é o cabeça, mas tem os ministros. Que segundo Paulo somos embaixadores de Cristo. Ou seja, representamos Cristo aqui na terra. O pastor é responsável pela ordem, mas ele tem um corpo de auxiliares, de cooperadores. Ele deve ouvir, ele deve consultar e que também cooperam no governo local. Ou seja, não existe um governo centralizado na igreja. Se nem o próprio Deus centralizou tudo nele. Jesus é o cabeça, ele enviou o Espírito Santo e ele ainda deixou homens capacitados para contribuir no governo da igreja. A igreja, como povo representante de Cristo na terra, ela também participa das decisões da igreja. Ela participa das deliberações, participa das reuniões. Ou seja, não está centralizado. Deus não é ditador. Ele fez e deixou para que os seus administrassem. Mas também não nos deixou sem orientação. Qual que é o lugar de Deus no governo da igreja? Primeiro, Deus não abre mão de ser aquele que escolhe. Deus não abre mão de chamar para servir. Quem chama para servir primeiro? Deus. E se Deus não chamar, o pastor pode até chamar, mas pode ser que não dê certo. E a grande probabilidade é que não dê certo. Eu ouço um termo há muito tempo, fala que não coloque a mão num arado que não é seu. Só coloque a mão no arado que Deus te chamou para colocar. Porque naturalmente, colocar a mão no arado que não é confiável, pode quebrar, pode matar o gado. É isso aí. Deus chama, o Espírito Santo direciona. Deus deve ser ouvido e consultado em tudo que diz respeito à igreja e à sua atuação. Então, quando alguém é chamado para algum determinado trabalho, o Espírito Santo tem que ser consultado. E para que a igreja seja representante fiel de Deus na terra, o seu governo deve estar em harmonia e andar de forma ordeira. Nada que vem de Deus é desorganizado. Nada que vem de Deus falta ordem. Nada que vem de Deus é bagunçado ou causa confusão. Um dos sinais de que Deus pode não estar é quando a coisa começa a ficar confusa.
quando falta orientação do Espírito Santo. Então, quando Deus chama, o Espírito Santo direciona, a igreja recebe. A igreja não é o corpo? Então, quando a cabeça manda uma ordem, o corpo acata. Então, aquilo que vem para a igreja, chamado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo, a igreja recebe de braço aberto. Não há questionamento, não há confusão, não há dúvida. Por quê? Quem governa? Não é Deus. Então, o que Ele manda, o seu corpo recebe. Amém, amados? Por hoje é só. Vou mandar um resumo para vocês. Mando para o Hernando transmite a vocês. E na próxima segunda, a gente dá continuidade ao assunto.